Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Daisy Riedel, eu sou piercer há mais de 11 anos e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu vim de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada de Rolante, onde tem em torno de 19 mil habitantes e lá, sempre depois que a gente completasse a idade de começar a trabalhar, quem não tinha muita condição ia direto para ateliês de calçado, onde a gente fabricava calçado. Então, desde muito nova, desde os meus 12 anos de idade, eu já comecei a trabalhar nisso. Trabalhei por muito tempo, nesse ramo, e desde que eu tinha uns 16 anos, antes até, desde que eu tinha uns 15 anos eu já gostava desse lance de piercing, tatuagem, tanto que quando eu tinha 15 anos, a minha madrinha na época me perguntou se eu queria um piercing ou um anel de 15 anos e eu escolhi um piercing, então já dava pra ver que eu realmente gostava disso, fiz escondido no meu pai na época, hoje eu não perfuro ninguém, que não traga autorização. Então eu fui entrando nesse meio e aos 18 anos eu fiz minha primeira tatuagem e o tatuador lá da cidade, ele era meio que um primo meu, meio distante assim, e tinha um cara que trabalhava lá colocando piercing, que ele era professor de geografia, fazia os piercings por fora e ele foi embora para Brasília. Nesse momento que ele decidiu ir embora, esse meu primo, como já sabia que eu gostava, disso, me convidou se eu não queria aprender a colocar piercing, que até então era algo que eu nunca tinha pensado na possibilidade. Mas vi ali uma chance, de renda extra, já que nesse ateliê de calçado que eu sempre trabalhei, geralmente eu ganhava ali um salário mínimo, enfim. Então eu sempre em busca de querer mudar um pouquinho mais a minha realidade, porque nessa época eu já morava sozinha, porque eu saí muito cedo de casa, em questão de que não tinha uma estrutura familiar muito legal. Meu pai era usuário de drogas, a minha mãe é alcoólatra, então eu tinha que me virar do jeito que desse, porque eu não tinha nenhuma estrutura para me auxiliar. Saí de casa cedo, então vi ali, uma oportunidade de aumentar meus ganhos para eu poder comer melhor, para eu poder pagar meu aluguel tranquilamente. O primeiro furo que eu fiz eu tava nervosíssima. Foi na minha irmã e ela tinha 13 anos na época, foi um furo do nariz e eu nunca esqueço, eu tava tremendo muito e ela me tranquilizando. Depois que eu fiz aquele furo eu pude perceber o quanto eu realmente curti fazer aquilo. E dali em diante, então, comecei a perfurar. Mas esse curso que eu fiz, aprendi com o próprio cara lá, que fazia lá naquela época. Ele esterilizava no álcool, então não era uma esterilização, e me ensinou das formas mais pesadas possíveis. Ele disse pra mim que eu não poderia ter dó dos clientes. Aí tem as pinças, quem é piercer sabe que tem uma parte da pinça que tu trava. Essa parte eu não faço mais, eu não travo mais daquele jeito. Naquela época eu travava. Eu penso, meu Deus, como eu fazia as pessoas sofrerem. Mas ninguém nunca reclamou. Então fui fazendo aqueles piercings ali por fora e sempre como renda extra na época eu ganhava uns R$ 35 a cada piercing, que era muito. Mas eu tinha que ir pra Porto Alegre buscar minhas joias, enfim. Passei muitas histórias aí com esse lance de ir buscar, de trazer os piercings, e eu usava joia que não era de qualidade, não esterilizava nada, mas graças a Deus nunca fiz ninguém passar algum perrengão assim com piercing. Então em meados de 2017, por aí, eu me mudei para Novo Hamburgo, onde era uma cidade um pouco melhor, era maior lá, e eu morava então perto dos meus parentes de lá, da minha avó, enfim. O meu tio me ofereceu um emprego numa loja dele de produtos, de celulares, computador, essas coisas. E eu comecei a trabalhar lá nessa loja. Só que eu sempre sonhei em trabalhar só com piercing e eu falava disso sempre lá. Mas eu nunca via como uma possibilidade de eu trabalhar só com isso. Até porque Rolante eu não tinha clientes o suficiente para me sustentar disso. Só que em Novo Hamburgo eu já via estúdios que tinham gente que trabalhavam só com isso. Mas eu nunca tive coragem para ir pedir uma vaga, porque eu não sabia como era. E aí, então, nessa época eu já conseguia ter uma noção de o que era certo, o que era errado por alguns vídeos que eu via no YouTube, alguma coisa assim. Que lá na época de Rolante eu já não tinha acesso a isso. Então eu tinha medo de não ser boa o suficiente, mas já tinha feito muita perfuração. Então, eu trabalhando lá na loja do meu tio, um dia veio uma mensagem pra mim que o meu primo me indicou em um estúdio, que ele fazia Uber, pegou uma passageira que era secretária nesse estúdio, e então ela me chamou e me perguntou se eu não queria ir lá conversar, pra essa vaga de ser piercer nesse estúdio, que era em Novo Hamburgo. Então eu fui,
nessa entrevista, conversei com meu tio antes, ele super me apoiou, falou que era algo que ele via, que eu queria realmente trabalhar com isso. Fui lá, troquei uma ideia com a dona do estúdio, ela me ofereceu ali a vaga, ela me disse da oportunidade e tal, só que era em Porto Alegre, então era uma outra cidade mais longe que eu teria que ir para ganhar R$ 20 a cada perfuração. Porém, ela disse que a piercer que trabalhava no estúdio de Novo Hamburgo ganhava 1.200 por semana. Quando ela me disse aquilo, não pensei em mais nada. 1.200 por semana era o que eu ganhava em um mês, então pra mim aquilo, se era possível pra ela, com certeza seria possível pra mim. Então me deixou muito motivada. Voltei para a loja do meu tio, falei sobre a proposta e tudo mais. Ele disse, se tu acha que vai dar certo e tal, super te apoio. Procurei um lugar lá em Porto Alegre, né, para morar lá, porque eu fiz os cálculos e eu ia gastar R$ 500 só em transporte. E a princípio eu não sabia se eu ia faturar isso, até porque eu não tinha um salário fixo, eu ia ganhar o que eu fizesse. Então, achei um apartamento, era numa rua super perigosa de Porto Alegre, na rua Farrapos, era sinistrão, assim. O apartamento ficava em cima de uma zona, era um apartamento que, esses dias eu tava olhando um filme de terror e falei pro meu marido assim, meu apartamento era muito parecido com isso, tá ligado? Ele ficou apavorado e realmente era aquilo. O apartamento do lado do meu era onde as meninas desse prostíbulo levavam os caras à noite. Então eu sempre ficava com aquela tensão, era muito barulho e tal, mas eu tava querendo, né, me reinventar. Enfim, passei uns trabalhinhos ali nesse estúdio, mas foi onde eu consegui pegar aquela frequência de ambiente. Não fiz muita grana lá, não, eu era inexperiente, mas eu estava ali, vibrando aquilo e sempre pensando que eu não poderia regredir, não poderia voltar, eu larguei tudo. Eu era um pouco orgulhosa quanto a isso, passava trabalho, não pedia ajuda e eu pensava, Deus tem um propósito na minha vida e eu vou ter que passar por isso. Muitas noites jantei só pipoca, era isso que tinha e foi bom. Não foi tão bom assim, mas sobrevivi. Então, o tatuador que tinha nesse estúdio, ele botava piercing antes de eu chegar lá, ninguém avisou que eu cheguei, ele nunca foi com a minha cara, mas eu não sabia, eu era super legal pra ele. Falei que eram pra eles me avisar tudo que eu estivesse fazendo de errado, enfim, mas ninguém me avisou. Eu não sabia esterilizar direito, lá tinha autoclave. Eles poderiam ter me dado uns toques, porque com certeza eu queria saber aquilo. Mas eles acharam melhor, né, essa pessoa em específica, em falar pro patrão que não ficava lá. Enfim, deu um BOzão e aí eles vieram falar comigo sobre isso, só que eu não quis mais ficar, porque eu achei muito injusto, enfim. Fui pra outro estúdio, onde eu admirava muito a pessoa que tava nesse estúdio, que era a dona desse estúdio. Lá eu me decepcionei grandemente, era em Porto Alegre também. A pessoa era muito desonesta, eu via várias coisas erradas, eu não conseguia me encaixar naquilo, sabe? Então foi um momento onde realmente eu passei muito trabalho, eu tava em um ambiente que não tava me fazendo bem. Eu praticamente entrei assim em uma depressão bem forte. Foi um momento que eu até cogitei voltar para a cidade de interior, lá que eu morava, trabalhar com calçados de novo. Então eu achava que na cidade grande, quem era do interior talvez não prosperaria, porque eu achei naquele momento que todo mundo era meio que mau caráter, assim, sabe? Porém, o fornecedor de joias, que fornecia minhas joias, viu em um dia, um momento que eu tava bem abalada com tudo isso e me conhecia desde o primeiro estúdio onde eu trabalhei, sabia como eu era honesta e tudo mais, e a gente conversou, me indicou um estúdio que tava precisando de piercer em uma outra cidade, que era em Cachoeirinha daí. Então, eu fui fazer uma entrevista, né, com o dono desse estúdio, foi uma proposta excelente pra mim. Eu pensei assim, ou eu volto pra Rolante, ou eu vou pra esse estúdio, me mudo de novo de cidade e faço o negócio acontecer. Então isso também serve pra vocês entender que passou um ano praticamente, aí depois passou quase outro nesse outro estúdio, eu fiquei em média de 8 meses, assim, em cada um. E não foi fácil, mas eu não desisti, entendeu? Eu tentei de novo e eu poderia nessa segunda vez ter desistido, como muitas das minhas alunas falam, Daisy, eu tô pensando em desistir no primeiro mês. Gente, não é assim. Vocês vão passar trabalho como em qualquer outro lugar, mas é ali que vai tornar vocês fortes. Então fui pra esse outro estúdio e pensei, a partir de agora eu vou fazer o meu jogo virar. Então era uma cidade nova, ninguém me conhecia, usei várias estratégias que na época eu inventei, essas estratégias eu ensino tudo no meu
curso, porque é algo simples, mas que realmente funciona, sabe? Então as pessoas começaram a me seguir, me acompanhar, e eu comecei a postar, porque o Instagram é uma ferramenta gratuita que ela é excelente, gente. Tem que usar, tem que usar. Então comecei a fazer isso e comecei a prospectar muito cliente. E chegou a um teto que eu tava ganhando 7 mil por mês fazendo piercing. E eu tava realizada, eu tava, nossa, muito feliz. Porém, nesse estúdio que eu trabalhava, era o dono que comprava tudo e me pagava porcentagem. Então, se eu vendia algumas joias, eu não ganhava nenhuma porcentagem por isso, não ganhava nada. Só que eu fazia toda a gestão dos piercings ali. Então, eu já sabia como direcionar tudo, só que eu não tinha mais como escalar mais pra mim. E eu já dava curso, já fazia tudo, então eu sabia que eu podia mais. Foi onde eu decidi que eu iria abrir o meu próprio negócio, porque eu já estava preparada. Se eu quisesse abrir lá atrás, antes de passar por tudo isso, eu não estaria pronta, talvez eu quebraria a cara, não seria legal. Mas naquele momento eu já estava pronta, eu já tinha sido moldada, eu já sabia como fazer tudo e foi o momento exato que era para acontecer. Investi numa sala cara, já peguei os melhores materiais, porque eu pensei que eu precisava abrir do meu jeito, eu já tinha prospectado umas clientes de alto padrão e era isso, eu não ia me desvalorizar, porque eu sabia que tinha muito estudo envolvido. E nessa época toda eu fiz vários cursos, me atualizei e eu sabia que eu estava entregando o meu melhor. Em dezembro de 2022 eu abri o meu estúdio e no primeiro mês eu faturei 40 mil reais. Foi algo que eu jamais esperaria. A primeira sala que eu loquei, ela era cara, mas ela não tinha uma porta de vidro na frente. Então, o primeiro mês eu tive que atender sem a porta de vidro, um calorão de 38 graus e eu não tinha nem dinheiro para comprar um bebedor. Fornecedor de joias que me ajudou com os móveis, então foi o que ele conseguiu, porque eu não tinha realmente tudo que eu tinha, eu investi ali no aluguel da sala e no que deu ali, melhor joia, autoclave, porque não é nada barato, mas na primeira semana eu consegui os 8 mil que eu precisava para botar a porta. Primeira coisa, botei a porta, botei o ar-condicionado. Na primeira semana era uns ventilador gigante, aguinha pra galera que eu buscava na padaria, que era do lado. E, gente, mesmo assim, tudo deu certo. Não era perfeito, ainda não. Mas é aos poucos que eu fui conseguindo. Então, o primeiro mês eu faturei 40 mil reais. Então, o porquê eu tô dizendo desse valor? É um valor extremamente alto, é um valor que não é qualquer um que consegue. Exatamente. Mas eu entendo que se eu conseguir isso, se as pessoas têm paixão pelo que fazem, principalmente no piercing, que é algo que é muito escalável se tu fizer da forma certa. É impossível tu não ganhar no mínimo um salário mínimo por mês para te ter o teu próprio negócio, para te trabalhar com uma coisa que tu pode ser valorizada sim, porque eu passei muito perrengue nesses outros anos que eu trabalhava para os outros em ateliê de calçado, já fiz de tudo. Até motogirl, assim, de entregar lanche, eu já fiz. De tudo que vocês possam imaginar. Porque realmente minha vida não foi fácil, não caiu tudo do céu. Isso é um resumo do resumo do resumo da minha vida. Eu tenho certeza que se tu tem um sonho, tu é capaz de conquistar. É só tu acreditar e realmente correr atrás disso. E com piercing, se tu tá aí olhando e pensa, será que eu vou dar certo em fazer piercing? Com certeza sim, com certeza. Se tu quer, não, mas eu queria ganhar só 2 mil reais por mês, tu vai conseguir ganhar 2 mil reais por mês. Isso é muito fácil. E pra mim, que já faturou 40 no mês, é muito mais fácil eu te ajudar. Então, eu tô aqui realmente pra contar minha história e pra dizer que se tu tá iniciando a tua jornada, pode pegar na minha mão, que eu tô aqui pra te ajudar. E se tu tiver qualquer dúvida, se tu quiser que eu conte qualquer história sobre qualquer coisa, qualquer vídeo de qualquer tipo de perfuração, alguma coisa, pode botar aqui nos comentários que eu vou estar trazendo esses vídeos pra vocês, que agora eu quero estar super ativa no YouTube pra ajudar vocês, porque assim eu acabo me ajudando também pra mudar a história de muitas pessoas, assim como o piercing também mudou a minha história.